imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Irás, paz e bem na vida dos irmãos. Dizes qual o segredo da alegria de viver. A natureza tornou-se livre e foste puro de coração. Obedeceste com humildade, torna-te a vida uma oração. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Francisco, que trazes para hoje uma lição de amor. Dai-nos teus olhos puros para perceber, Deus, que as nossas mãos saibam unir-se, os corações se libertar, e a nossa voz e a natureza se unir no só cantar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor, grita aos homens surdos o respeito pela paz, que as aves cantem sem ser feridas, que as plantas cresçam com a sua flor, os homens vivam fraternidade e todos louvem o bom Senhor. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Inspira, paz e bem a Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos Morte séculos. de São Francisco de Assis. Positivo pelo Bispo Dom José Maria. Leitura do livro do Eclesiástico. Este, durante sua vida, restaurou a casa, e em seus dias consolidou os fundamentos da altura do porte, o alto contraforte da muralha do templo. Em seus dias foi talhado o reservatório das águas, cuja bacia tinha mais ou menos o perímetro do mar. Zelou-se em preservar da ruína o seu povo. Fortificou a cidade para o caso de ser. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade. Conquistou glória em suas relações com a nação. E alargou a entrada do templo e do átrio. Era como a estrela da manhã no meio da nuvem, como a lua cheia nos dias de festa.
com o sol resplandecendo sobre o santuário do Altíssimo. Palavra do Senhor. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Presença dos coroinhas e cerimoniários na missa da morte dos 800 anos de São Francisco de Assis. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. Diga ao Senhor, somente vós, ó meu Senhor. O Senhor, sois minha herança e minha dança. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eu bendigo, Senhor, que me aconselha. Me até de noite me aviveste o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. De nada vale, nem a incircuncisão, e sim a nova criatura. Para todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia é para o Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, estejam com vosso espírito. Palavra do Senhor. Vamos dar início agora no templo. Celebremos com piedade os sinais de santidade e em profusa quantidade São Francisco revelou. A morte. Em seguida, nova crer, goza os bens da nova lei e revive o amor do rei. E Francisco nos legou nova ordem, nova vida para o
Evangelho do Senhor, a justiça se reforma, do Evangelho aceita forma, e revive a nova norma. Ainda você da palavra do Santo Evangelho vai ser anunciado pelo diácono José Maria. Morreu em cortadura, Jesus trazendo até você no vestir-se não se 800 anos de apura. São Francisco que assiste. O Santo Evangelho vai ser anunciado pelo José Maria. Os pés do mensageiro que anuncia o Senhor, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor, mas Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. Vai ser O meu Senhor chegou com toda glória e viveu ser. Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tornar e viveu ser. Ele está, mas Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. a palavra do Evangelho que vai ser anunciado Naquele tempo, por José. disse Jesus: Diácono Eu te José. louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai, de modo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre os ombros meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Agora, neste momento,
O José recebe a palavra e vai fazer a homilia deste Eu evangelho. te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos inteligentes, aos importantes, e revelaste isso aos pobres, aos simples, aos puros de coração. Me sinto profundamente honrado e agradecido à misericórdia infinita de Deus. Quando iniciei o curso de filosofia, ali, de fato, comecei a conhecer um pouquinho mais a vida de São Francisco de Assis. Me encantava profundamente a sua humildade, mas a sua liberdade de um homem de Deus. O que mais me tocava, alguém que passou neste mundo por um tempo tão pequeno, porém, fazendo questão de não deixar nenhuma marca dele, mas alguém que foi se apaixonando para que as marcas de Deus entrassem na vida dele totalmente. Quase que na minha juventude, durante o curso de filosofia, criei uma certa paixão por esta figura e fiz muitas vezes uma reflexão muito bela entre a figura de Francisco e a figura de Jesus. É exatamente em cima disso que eu volto a pensar durante essas 3 celebrações. E fui descobrindo que um dos santos da Igreja que mais se aproximou e se assemelhou à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo se chama Francisco de Assis. Tenho certeza que este santo também foi e é para mim uma inspiração e, por que não dizer, alguém que vai acompanhando a minha vida e o meu ministério. Fiz questão de escolher a data da minha nomeação como bispo seria no dia 4 de outubro. Como tinha um grande número de pessoas, amigos, que eram franciscanos, sabia que não podia disputar com São Francisco nesse dia, por isso levei para um segundo dia, dedicado à família franciscana, na festa de São Benedito. Porém, esta atitude, esse propósito de São Francisco, nunca desapareceu como sinal de gratidão na minha vida e no meu ministério. Porque, através de Francisco, como padre diocesano, procurei estudar, buscar uma espiritualidade baseada em um homem que tinha grande carinho e afeto pelas histórias de São Francisco de Assis, um francês que hoje é beato da igreja, chamado Antônio Chevrier, que fundou na vida dos padres diocesanos a espiritualidade chamada espiritualidade do Prado. Por que me encantou a vida desse beato? Porque a associação do Prado ela está baseada em uma grande paixão de São Francisco, que é uma vida, os 3 grandes pilares: a vida da pobreza livre e alegre,
que vem do presépio de Belém. A vida do prado que está baseada também nos pilares do amor de São Francisco. Não se pode ser feliz desprezando a cruz do menino do presépio que se fez carne, mas abraçou livremente a cruz para salvar a humanidade. Ora, outra grande paixão, a dependência de São Francisco da Sagrada Eucaristia, não sendo ele um sacerdote, dependia e acreditava piamente que o sacerdote da igreja sempre seria superior a ele. E o prado tem essa característica muito forte. O seguimento de Jesus pobre no presépio, uma entrega total na Santa Cruz todos os dias, mas se alimentar de Jesus na Sagrada Eucaristia e se transformar em bom pão para alimentar o outro, dando a sua própria vida. Ora, imagino que entre os santos da igreja, ninguém se transformou numa grande inspiração para uma vida santa, a não ser São Francisco de Assis e aqueles que seguiram os seus passos, as suas ideias, se aproximaram profundamente da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltemos, irmãos, a pensar em Jesus e pensar em Francisco. Naturalmente, São Francisco não ia gostar nada de dizer, vamos pensar em São Francisco e por um acaso vamos pensar em Jesus. Não, tudo pelo contrário. Sempre que pensemos na figura de Jesus, aqui tem um exemplo de alguém que nos levou a amar Jesus profundamente. Lembremos, a figura do nosso Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus, Deus eterno, se fez carne, se fez humano, se fez o humano mais simples de todos, vivendo e nascendo no presépio de Belém, na manjedoura de Belém, um Deus tão poderoso, uma riqueza incalculável que nenhum reino desse mundo poderá adquirir, Deus superior e criador de todas as coisas, se fez carne, se fez humano e nasceu como uma criança recém-nascido no presépio de Belém para depender de todos. Ora, Francisco de Assis, quando conheceu e se apaixonou por Jesus, não quis imitar Jesus em apenas uma parte da sua vida. Como não poderia Francisco se transformar? Não acolhe os conhecidos, não acolhe os abastados, não acolhe os mais importantes em primeiro lugar, mas a figura do menino pobre e miserável de Belém atrai as pessoas, os mais abastados, os mais empobrecidos, os mais ali que não merecia nenhum reconhecimento, apenas trabalhadores do campo. Quando naquela noite fria, mas uma noite santa, acolheu os pastores, os trabalhadores do campo, que vieram em todos os cantos, e ali Deus se revelou com o seu poder na manjedoura àqueles homens trabalhadores do campo. Ora, caríssimos irmãos, Francisco de Assis, que tinha uma família abastada, que poderia ter outra situação de vida, por um acaso Francisco não pensou em Jesus quando quis ser irmãos de todos, principalmente de irmãos que não eram do seu sangue, nem da sua raça, nem da sua cor. A pobreza de Francisco atraiu e atrai uma multidão de pessoas
ontem e hoje e para sempre. Porque a pobreza do Senhor do deserto enriquece o mundo. A pobreza de Francisco de Assis atrai uma multidão daqueles que se sentem mais rejeitados, para que nele, na figura dele, encontrem o breiro da vida eterna em Jesus de Nazaré, que está impregnado na vida da alma de Francisco e no carisma de todos aqueles que seguem seus passos. Ora, caríssimos irmãos, por um acaso poderemos esquecer quando aquele menino jovem, filho de Maria e de José, o filho adotivo de José, por um acaso este jovem também não se transformou numa grande inspiração para Francisco? Sabemos que Jesus, quando ainda era um menino, nos seus 11 a 12 anos, os seus pais conduziram para o templo. E ali aquele menino saiu do lado dos seus pais, mas permaneceu no templo, na casa de Deus, à volta dos seus pais, procurando em todos os lugares encontrar exatamente o menino Deus no templo, ensinando. Quando encontra com sua mãe e São José, ele diz: por um acaso não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, devia servir o meu pai? Ou, em outras palavras, dizendo: o meu pai que é pai de todos. Até em outras palavras disse: José é o pai adotivo, mas ele tinha um único pai, que não era apenas o pai dele, mas esse pai que iria dar para a humanidade inteira. Ora, não dá para imaginar que quando o pai de Francisco de Assis queria tomar posse de Francisco, por causa dos seus bens, por causa dos projetos do pai passar para ele, para que ele tomasse conta futuramente dos bens da riqueza de sua família. Eu posso imaginar e ir longe no pensamento de que também veio esta cena no sentimento do coração de Francisco. É um sinal. A cruz de São Damião seria um grande sinal, mas um sinal que, quando nós olhamos para ela, quando nós abraçamos a cruz, a nossa entrega, o nosso sofrimento, a nossa pobreza, a nossa humildade, se torna algo atrativo para todos, como está na cruz de São Damião. Mas imediatamente, sim, o Espírito Santo toma posse do coração de Francisco, dos pensamentos de Francisco, se através daquele grande serafim, Deus se faz o grande mensageiro para dar força a Francisco. Imediatamente ele percebe que não é apenas esta construção de uma igreja material, que precisa ser construída em primeiro lugar, mas a igreja que é templo do Espírito Santo. E esta construção da igreja, templo do Espírito Santo, não precisa tantas coisas, mas precisa amor, precisa pregação, precisa fé, precisa entrega totalmente. Francisco sabia muito bem que para reconstruir a vida de fé, para reconstruir a vida missionária, para trazer de volta a igreja de Cristo para aquilo que ela nasceu. A igreja não veio neste mundo para receber aplauso, ela veio neste mundo para ser um canal de salvação. E por todo mundo, fazer que todos sejam batizados, e os batizados, todos que são batizados, sejam salvos. Esta é a missão principal da igreja. Francisco sabia que não seria fácil. Esta graça que Deus estava pedindo para ele, reconstruir a igreja como de Deus pelo mundo inteiro. Mas não voltou atrás. Naturalmente, com a sua entrega, com a sua pobreza,
e com um choro de profundo sentimento de recolhimento e de fé. Não um choro de remorso, mas um choro de uma transformação de dentro para fora do seu próprio coração, chorando com a alma, chorando diante de Jesus, na sua Santa Cruz, dizendo: eu choro porque o amor não é amado, não vai longe se não ama. Hoje, diretamente da paróquia São Tomé e São Francisco de Assis, estamos transmitindo a Santa Missa, comemorando o jubileu dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Para aqueles que são consagrados, devotos, esta é a missa que abre o caminho para ganhar a indulgência. Toda aquela pessoa que visita a igreja onde tem o nome da fraternidade capuchinana recebe esta indulgência desta graça. Esta graça possa incessantemente alcançar o coração de todos aqueles que se encontram fazendo parte desta comunidade, desta paróquia, e aqueles que vêm visitar, que vêm de longe, ganhar esta indulgência. Hoje se abre já esse tempo até o ano que vem, comemoramos esta grande festa, este jubileu dos 800 anos daquele santo São Francisco de Assis, que deu a sua vida, que largou a riqueza para viver a pobreza, viver a riqueza do reino dos céus. Isso que vale para cada um de nós. Algo mais voltaremos transmitindo este momento, a Santa Missa, no nosso encontro com Cristo Jesus. Francisco, aquele grande poema espiritual, quando ali ele caminha com o Frei Leão, eu não sei se tinha Frei Papão, mas tinha o Frei Leão. Quando ele diz: mas Frei Leão, o que é a verdadeira alegria? E vai dizendo um cara de coisas, e vai dizendo: mas isso, em outras palavras, em fichinha. Alegria mesmo é quando passamos a noite inteira andando de porta em porta, sofrendo frio, e aquele frio lá da Itália não é aquele frio que nós temos em casa, quem tem lá o ar-condicionado, é frio mesmo, frio de ferir o pé. E chegamos em casa, na nossa casa, e ali batemos com insistência para dizer: abre a porta. E aqueles que foram seus irmãos, que ele conhecia, dizendo: quem está batendo? Não os conheço, por que está me importunando? E mais ainda, ele usa uma comparação, e na verdade tudo comparação, não aconteceu nada disso, eu acho que não, espero que não. Tudo comparação. Mas vai dizendo para ele: não podemos abrir a porta, ainda vem ainda com cajado de um pedaço de pau na mão, e bate e ali, deixa lá fora, e depois ainda pedindo, implorando, e não deixa entrar. Em outras palavras, em resumo, nós vamos permanecer com o mesmo espírito de perdão e de alegria, sem perder o bom. Vocês têm aí o cantor? Tudo certo. Com humildade, com simplicidade, sem preocupação com fotografia e nada, é conversa sua com ele. Você se levanta na fila, apenas toca aonde está a relíquia de Santa Clara e Francisco, toca e volta para o seu banco para fazer os seus pedidos. E você vai escutando mais ou menos o que eu queria dizer para vocês através deste lindo poema espiritual. Antes professemos a fé. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Só lembrando aquilo que o bispo falou, você toca e volta para fazer o pedido lá do seu lugar, né? Mantemos a perfeita alegria. Na relíquia da Maria de Mateia, Santa Maria, conforme cumpriu ao final de outro dia, veio lá na frente do cheiro, Frei Francisco chama e diz: Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se hoje temos a graça de Deus, de pegar o Evangelho e a cruz, e por obediência podemos levar a Jesus. E convertemos os homens à fé, alegrescos o mau coração. Ele não isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, verão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos a ressuscitassem. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas, como nós iremos comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, verão isto ainda não é a perfeita alegria. agora Mas então, Pai Deus, Pai Francisco, a relíquia o que é a perfeita alegria? Santa Clara. Se ao chegarmos ao nosso momento e batemos depressa, esperando entrar. Chega a ter uma folha bem marcada para eles. Estamos aqui transmitindo o Cristo Jesus. Agora entra na fila para tocar a relíquia de São Francisco de Sobre a neve caminha, contornando a Santa Maria, conforme com frio ao final de outro dia. Veio vai na frente do cheiro, Frei Francisco chama e diz: ao chegarmos ao nosso convento, faremos depressa, esperando entrar. E o roteiro do lado de dentro, ao invés de abrir
pois assim a falar, que São Francisco que sois vós que assim por tudo, nesta hora nos incomodais. Somos nós, irmãos, eu e Francisco que chegam e querem entrar. teve passada pela mão E que está após carrinho. São Francisco. que é mentira que não ouvirá, que encontremos outro lugar enquanto qualquer. E se hoje a porta fechada, sobre a parte é a perfeita alegria. São Francisco. Mas se nós insistimos, lembrando que ela que tenha piedade de nós, pois não convivem necessitados, a nós não temos consolo e lugar. No altar de Deus, para ajudar o serviço da missão de nossa família. Canto do oratório. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui Logo mais, e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. foi que se sabe da morte dela. Meu amor, recordo este pão que é trigo que alguém falou e posso ver. E depois tornou-se salvação e deu a vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor.
ofereço, meu amado. Eu te ofereço, eu te ofereço, meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, ao apresentarmos as nossas oferendas, nós vos pedimos a graça de celebrar dignamente o mistério da cruz, que com tanto ardor São Francisco de Assis abraçou. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós exaltaste vosso servo São Francisco, pelos caminhos da altíssima pobreza e humildade, a mais sublime perfeição evangélica. Vós o inflamaste de ardor seráfico, para glorificarmos com o inefável júbilo do seu Espírito em todas as obras de vossas mãos, e marcados pelos sagrados estigmas, vós indicaste ao mundo com fidelíssima imagem do Cristo crucificado, nosso Senhor. Por meio dele alegrem-se os anjos, e na eternidade adoram a glória de vossa face. Concedei-nos, Senhor, unir-nos ao seu canto, as nossas humildes vozes ao hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Já tá passando mal, né? O que tu tem? Ah. Tá gripado? Tá gripado? Tá? Alimentação, né? Alimentação, né? Não sabe? Que já é tarde, né? Festa junto. Festa junto. Né? Festa vem da mão. Né? Bem tarde. Foi?
De 1% já tá 45. Quem é seu carregador? É o meu? Deixa eu ver meu próprio. Eu tenho igual o meu, sim. Não, mas a minha tia que tá ali, ela descarregou ela aqui, a botar aqui, ela foi fora. Aí eu esqueci de buscar. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicante vos pedimos, e participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão do Papa Leão, do nosso bispo Dom José Maria, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos da vossa misericórdia, nossos irmãos e irmãs, Ana Lúcia Santos da Silva, que adormeceu a esperança da ressurreição, e trouxe partindo dessa vida que eu me junto a vós na luz da vossa face. Deus nosso, dai-nos participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco, São Tomé e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, aprendemos louvar-nos e glorificar-nos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo.